versus Pralesp, direito administrativo, sobre improbidade administrativa. Frase nova, uma redação. Primeiro, vamos ver as novas redações, se eu achar, né? Artigo 9. Constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito, ao ferir mediante a prática de ato doloso. Que eu acho que antes não estava escrito doloso, né? Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão de exercício do cargo, do mandato, da função, do emprego ou da atividade nas entidades referidas no artigo 1 desta lei, notadamente. O que será que mudou? Mas eu não acho que não mudou muito, não. Daí, novas outras coisas que tem em redação nova é o artigo 10 também, dizendo: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa. Lesão ao erário, ação ou omissão, ação ou omissão, com o intuito dolosa, que enseje efetiva e comprovadamente, olha, eu acho que não tinha essa escrita antes, né? Comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, abaratamento ou dilapidação de bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 desta lei, notadamente. Daí, tem os incisos que mudaram. O inciso 7, 8 do 10 mudou. Frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. Frustrar, né? É tipo aquele crime de perda de sigilo, né? Dispensá-los indevidamente, tratando perda patrimonial efetiva. E o 10, que mudou bastante. Agir ilicitamente. Antes não estava escrito agir ilicitamente, né? Antes era só negligência, mas agora é contra a lei, né? É mais fácil, porque quando se você falar negligentemente é bem ambíguo, né? Tipo, imagina que o cara vai lá e se querer deixar o computador aberto, né? Então o cara vai lá e descobre. Ele vai lá e abre as coisas, e vê as coisas, depois ele fecha. E quando o cara volta, o computador está fechado e ele esquece que tinha deixado aberto, né? É uma coisa louca, né? Bom, agir licitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Daí o artigo 10, a gente já viu que mudou, né? O inciso 12 também mudou. 21, dizendo: conceder, aplicar ou mandar benefício financeiro tributário contrário ao que dispõe o caput do parágrafo 1 do artigo 8A da Lei Complementar 116. Qual mais mudou? O caput de todos os artigos mudaram. Interessante. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa que viola os deveres da honestidade, da imparcialidade e da legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: a praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, a de publicidade de contrário, que contraria o disposto no artigo 1 do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos de programas de obras e serviços ou de campanhas de órgãos públicos. Outro que mudou é o 11 do princípios. O 11 ficou assim: nomear... Não, esse não mudou. Errado. Esse aqui não mudou, tá? Parágrafo 5, 12, 13, achei. Parágrafo 11 do artigo 16 do 849. Alterado pela 14.230. A ordem de disponibilidade de bens deverá priorizar veículos de vias terrestres. Ordem de disponibilidade de bens. Acho que era um pouco mais diferente o que era treco. Não, o que eu quero dizer era que era mais ambíguo o que era. Era só dizia assim, pelo que eu me lembro. Coisas que têm pequeno valor não são disponibilidades, não são coisas que são tiradas de disponibilidade de bens. Só coisas com maior valor, entende? Tipo, carros, casas, né? Daí o que eles davam de exemplo é que não pode tirar, tipo, utensílios domésticos, tipo, talheres, uma geladeira. Será que geladeira é considerada pequena? Então, mas agora está escrito: a ordem de disponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, ou seja, carros, grande valor, certo? Bens imóveis, grande valor, bens móveis em geral, mas daí ele falou bem móveis em geral. Antes não tinha isso, eu acho. Somente navios e aeronaves, ações de cotas de atividades simples e empresárias. Eu acho que não tinha essas cotas de ações também, mas interessante. Pedras e metais preciosos,
Também não acho que não tinha isso. E ficou bem específico esse artigo, esse parágrafo 11, né? E apenas a inexistência desses. E apenas na existência desses, quando não tem nenhum desses tecos para ser indisponibilizado para pagar o custo, o bloqueio de contas bancárias na forma de garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresarial ao longo do processo. Ou seja, agora está especificando que só pode mexer com as contas bancárias dos caras depois que tirou todas as coisas dele, que valem valor para pagar a dívida, né? A menos que não tenha essas coisas para recuperar a dívida, vai nas contas bancárias dele. Daí ele fala aqui, diz que é para por quê? Se mexer nesse dinheiro da conta bancária, isso vai perder, vai perder a substância de manutenção da atividade empresária. Daí o próximo que mudou é o 13. Artigo 3, parágrafo 3 do 16. É vedada a decretação de disponibilidade de quantia até 40 salários mínimos. Eu acho que era o mesmo a quantidade anterior. Depositados em cadernetas de poupança e em outras aplicações financeiras em conta corrente. Decretação de disponibilidade. Na verdade, eu acho que o salário mínimo é 912 reais, né? Mas nem precisa saber, certo? Daí eu multiplico isso aqui por 40 e dá 36 mil. Ou seja, se tiver uma caderneta que tem menos de... Deixa eu ver, disponibilidade de quantia de até 40. Até isso. Se tiver uma caderneta com menos de 40 mil, não pode mexer nela. Interessante. Outro parágrafo que mudou é o 17D. O 17. O que fala o 17? A ação para aplicação das sanções de que decretada esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105. Ah, tá falando do Código de Processo. Isso aqui é importante, né? Qual que tá falando aqui? Procedimento, qual é o procedimento que tá usando agora no treco? É o comum, né? Eu achava que era sumário. Daí, a ação de improbidade administrativa repressiva, esse aqui é o que mudou, 17D, tá? Repressiva de caráter sancionatário. Repressiva de caráter sancionatário. Interessante. Vou anotar isso. Pausa. O que eu tava vendo? Artigo 17. D. A ação de probidade, isso aqui foi incluído, tá? A ação de probidade administrativa é repressiva da caráter sancionatário destinado. Repressiva de caráter sancionatário, interessante. Vou escrever isso. Repressiva de caráter sancionatário. Ou seja, não vai mudar as coisas. Quer dizer, não... Não, na verdade isso aqui está falando da ação de probidade. Ação de probidade é repressiva. Repressiva. Qual ela tem o caráter? Qual é o caráter? Sancionatário. Qual é a destinação? Aplicação de sanções de caráter pessoal prevista em lei. Caráter pessoal, sanções de caráter pessoal. Interessante essa aqui, bem específica. E não constitui ação civil. A improbidade, acho que isso é importante. A improbidade não é ação civil. Ok? Vedada seu ajuizamento para o controle de ilegalidades e políticas públicas e para a proteção de patrimônio público, social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Vedada seu ajuizamento, ou seja, nunca é para usar a improbidade administrativa para verificar coisas
de controle de ilegalidade, se é uma coisa ilegal. Não é para ativar ela para legalidade de políticas públicas, não é para ativar ela para proteção do patrimônio público e social, não é para ativar ela para controle do meio ambiente, não é para ativar ela de outros interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Não é para ativar ela para essas coisas aqui. Tem que ser bem específica para conseguir a sanção de alguém que está roubando ou causando prejuízo financeiro, né? Pode-se dizer financeiro, ao ente público, né? Acho que é isso que quer dizer aqui. Bom, a qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidade ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, isso aqui foi incluído também, tá? Parágrafo 16 do artigo 17. A serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá em decisão motivada converter a ação de improbidade administrativa ação pública. Antes era privada e agora virou pública. Volta. A qualquer momento do magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, ou seja, ele encontrou coisas que precisam ser consertadas, certo? Sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição de sanções aos agentes excluídos do polo passivo da demanda. Ou seja, se um magistrado, o juiz, encontrou alguma irregularidade que torna que todos os requisitos lá, tipo o texto do julgado, sei lá, para sancionar o cara, ele pode fazer uma coisa aqui. O que está dizendo aqui no final do caput do parágrafo diz: em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em uma ação civil pública, regulada pela Lei 7347, de 85. Eu não sei qual seria a... Eu não sei por que isso é importante. Por que transformar uma ação, se não está dando certo a coisa, tipo tem irregularidades legais ou irregularidades administrativas, ele vai ter que transformar em uma ação civil pública. Eu não sei por quê. Mas é isso que está dizendo aqui. Ele poderá, está escrito poderá, ou seja, é facultativo, né? Bom, e o 17 também mudou, quer dizer, foi incluído, parágrafo 17 do 17D. Na decisão de converter a ação de propriedade de ação civil pública, que é a coisa que falou agora há pouco, no 16, caberá agravo de instrumento. Ah, agravo de instrumento, louco. Daí outras coisas que mudaram. Não. Só tô lendo as coisas que tá escrito aqui que mudou, né? Tipo, incluído ou mudação mudada, né? Tá, já li umas coisas básicas. Agora eu vou ler o coisa de... Cadê? Sanções? Era sanções? Será que eu tinha separado sanções? Aqui. No artigo 12 da Lei de Propriedade Administrativa tem um treco de sanções da Lei de Propriedade Administrativa. As sanções que existem são a multa, a suspensão de direitos políticos e a proibição de contratar com a administração. Daí as coisas que valem, que dão errado nas questões, eles trocarem suspensão por cassação. Não existe cassação. Em nenhum canto existe cassação de direitos políticos. É só uma suspensão temporária. Daí, se eles não fizerem a pegadinha de cassação, eles colocam os prazos, dependendo de cada... Se lembra que só tem 3 crimes de propriedade, certo? Lá na lei. Daí cada um tem um tipo de suspensão, cada um tem um tipo de multa e cada um tem um tipo da proibição de contratar com a administração. Mudou antes eram bem maiores os valores e trecos, mas agora eles mudaram bastante. Primeiro, para o enriquecimento ilícito, que tem uma hierarquia nas sanções, nos crimes. No enriquecimento ilícito, a própria pessoa tem dolo e ela se enriquece com essa improbidade. No segundo, mesmo que ela não se enriquece, mas ela causa lesão. E no terceiro, ele fez alguma ação que foi contra os princípios administrativos. Sabe? Tipo, não quer dizer que ela realmente causou um prejuízo, ou ela tenha até causado até poucos prejuízos. Mas, já que ela foi contra os princípios, ela vai ser punida. Um exemplo que usam bastante contra os princípios é o cara pular a fila de uma pessoa. Tipo assim, o cara usou a improbidade administrativa para favorecer outra pessoa, daí ele pulou a fila dessa pessoa numa ação, entendeu? Daí ele pulou a fila e essa pessoa foi beneficiada. Essa pessoa que quebrou o princípio de moralidade, mesmo ela não tendo sido desviado, isso aqui é um ato de improbidade administrativa, né? Daí
Esse aqui é o nível baixo de lesão ao erário, e enriquecimento ao nível alto. Tá, vamos lá. Sanção, enriquecimento ilícito. Sanção de suspensão de direitos do enriquecimento ilícito é até suspensão até 14 anos. A multa do enriquecimento ilícito é equivalente ao valor do acréscimo patrimônio que foi enriquecido, o que o cara roubou, ou que o cara ganhou. E a proibição de contratação com a administração também repete, é 14 anos. Depois, o lesão ao erário. O nível médio, a suspensão dos direitos políticos é 12 anos, 2 anos a menos do que o enriquecimento ilícito. A multa é equivalente ao dano causado. E a proibição de contratar com a administração, até 12 anos. Esse aqui também tem a hipótese do cara ser... de o cara ficar trabalhando... Tipo, normalmente o cara é suspenso, mas tem a possibilidade do cara trabalhar se não tiver gente para trabalhar, né? E o último, os atos que atentam contra os princípios. Esse aqui não tem suspensão de direito. A multa é de até 24 vezes a própria remuneração. E a proibição de contratar com a administração, de até 4 anos. Agora eu quero ver uma coisa. Vamos falar um salário mínimo aqui. A gente tinha usado 912, né, na última vez. Vamos lá. Vezes 24. Ou seja, a multa pode ser de até 21 mil. Loucão, né? Loucão. Tá. Já vimos isso aqui. Agora vamos voltar para aquela tabelona, o conteúdo de administração que eu tinha pulado as coisas. Vamos lá. Dos atos de improbidade administrativa. Dolo. Agora todos têm dolo. Parece que antes tinha culpa no enriquecimento ilícito, quer dizer... Agora eu tô confuso. Aqui. Parece que antes do contra os princípios, tinha culpa também. Espera, era esse que tinha culpa contra os princípios? Não era enriquecimento ilícito que tinha... Quer dizer, não era o prejuízo ao erário que era a culpa? Engraçado, parece que a dor é tudo dolo. Bom, dos estados de probidade administrativa, que importa o enriquecimento ilícito. Rol exemplificativo, notadamente. Tá difícil. Pausinha rapidinho. Ok, vamos lá. Dolo. Artigo 9 dos atos de improbidade administrativa que importa o enriquecimento ilícito. Dolo. Artigo 10 dos atos que improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, lesão. E a de dolo, artigo 11 dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. O rol exemplificativo do dolo de ato de improbidade contra enriquecimento ilícito é, notadamente, rol exemplificativo. O contra causa lesão, causa prejuízo, é o rol exemplificativo. E o contra os princípios é rol taxativo. E a verdade é que eu não sei o que é um rol exemplificativo, qual é a diferença, o que quer dizer um rol exemplificativo, x rol taxativo. Daí as penas estão escritas no artigo 1, quer dizer, no inciso 1 do artigo 12, inciso 2, do lesão ao erário, prejuízo ao erário, e no inciso 3 do artigo 12 do princípio contra os princípios. Tô falando mal confuso, né? Daí, ou seja, todas as penas estão no artigo 12. No inciso 1, 2 e 3, justificadas, né? Daí agora vamos ler o conteúdo direto. Artigo 9
constitui ato de improbidade administrativa, portanto enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática do ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artículo 1 desta lei, e notadamente, adquirir para si ou para outrem o exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, em razão delas, bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente a licitude da origem dessa evolução. Isso aqui é um treco contra enriquecimento. Isso. Básico de todo de diferenciação entre improbidades, os crimes de improbidade é as palavras-chave, os verbos-chave de trecos. O primeiro é tipo adquirir. Toda hora vai ter adquirir, não importa para quem. Adquirir alguma coisa, algum valor, até um produto, é considerado improbidade de enriquecimento ilícito. O segundo, artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa que seja efetiva e comprovadamente perda de patrimonial, desvio e apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 desta lei, e notadamente frustrar a licitude do processo licitatório, frustrar a licitude causa prejuízo, tá? Onde processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensáveis indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Agir licitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. E também conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput do parágrafo 1 do artigo 8A da Lei Complementar 116. Artigo 9, 10 e 11, artigo 11 agora. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ação de omissão dolosa que viole os deveres da honestidade, imparcialidade e da legalidade, caracterizando por umas das seguintes condutas: praticar no âmbito da administração pública e com recursos de do erário, ato de publicidade de contraria o disposto no parágrafo 1 do artigo 37 da Constituição Federal. Basicão, né? Contra os seus princípios. É o que define esse artigo, né? De novo, praticar no âmbito da administração pública. Então, você está dentro da administração pública. E com recursos do erário, ou seja, recursos da administração pública. Ato da publicidade que contraria, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1 do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento de agente público e personalização de atos, de programas de obras e serviços ou de campanhas de órgãos públicos. Se não deu para entender, basicamente ele está falando uma coisa óbvia que é contra o princípio de publicidade, entende? No parágrafo 1 do artigo 37, eu na verdade não sei direito os nomes, onde é a questão dos trecos. Eu sei os trecos, mas não sei onde estão o número dos trecos, né? Então, já que está falando de tudo isso aqui, obviamente, o parágrafo 1 deve ser aquele que está escrito assim. É proibido dar publicidade, usar nos atos de publicidade a pessoa, entende? Pessoa física ou jurídica. O que ele quer dizer com esse parágrafo? Ele quer dizer que tem pessoas, que é comum, os políticos usarem alguma coisa que eles não têm nada a ver, mas eles tentam criar publicidade, eles querem aumentar a sua imagem para serem elegidos novamente, entende? Daí é isso que está aqui. No caso, aqui ele especifica esse tipo de prática, na improbidade administrativa. O cara vai lá, o exemplo básico é tipo, o cara vai lá e abre um parque lá no município dele. E daí, ele vai lá e fala, olha, a gente abriu um parque, mesmo que ele não tenha quase nada a ver com isso. E daí, ele vai lá e coloca algumas placas no treco do parque, entende? Dizendo, olha, aberto pelo prefeito, tá. O que é isso? É publicidade, é publicidade de... É publicidade, eu não sei a palavra, caluniosa? Palavra, publicidade que não pode, tá? É proibido, só é ilegal, tá? Não consigo pensar numa palavra. Daí, tá explicado aqui. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos de erário, ato de publicidade que contraria disposto no parágrafo 1 do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público. Enaltecimento é um tipo de palavra que significa dar poder público para ela, sabe? Mais publicidade é ela. De agente público e personalização de atos de programas de obras e serviços ou de campanhas de órgãos públicos. Ou seja, o artigo 11 dos contra os princípios vai falar coisas específicas que dá para entender que está indo contra um princípio. O primeiro foi contra a publicidade. Esse segundo aqui que eu vou dar de exemplo, vamos ver se a gente consegue identificar contra que princípio está indo.
nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade. Até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo de comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados Federal e dos municípios, compreendido no ajuste mediante designações recíprocas. Obviamente, isso aqui é contra a moralidade. Também existem proibições na própria Constituição que não pode nomear pessoas contra pessoas sem concurso público, certo? E que nomear cônjuges ou companheiros assim, pessoas da sua família, é uma prática comum, que era comum no Brasil antes. Daí a riqueza ficava toda para a família, né? Basicamente, isso é contra o princípio da moralidade e impessoalidade. É imoral isso aqui. Daí, parágrafo 5 do artigo 11 diz: não se configura a improbidade a mera nomeação ou indicação de políticas por parte de detentores de mandatos eletivos. Ou seja, uma pessoa que nomeia uma por afinidade, essas coisas, está causando prejuízo ao ente público, porque ele não está escolhendo a melhor pessoa, ele está escolhendo uma por seus próprios sentimentos. Ele está quebrando o princípio da moralidade e impessoalidade. Mas no parágrafo diz uma ressalva a isso. Cargos políticos. A mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Ou seja, só é crime quando o cara nomeou esse cara de indicação de cargo político, esse cara político aqui nomeou uma pessoa, se era para aferição de dolo com uma finalidade ilícita. Daí é crime de improbidade administrativa, mas se não, não é crime. Daí, parágrafo 1, 4 e 8 do artigo 1. É sério? Do artigo 1? Mudou o artigo 1? Bom, diz assim: aplicam-se no sistema de improbidade administrativa. Quer dizer, está escrito só improbidade, né? Aplicam-se no sistema de improbidade, disciplinando nesta lei os princípios constitucionais de direito administrativo sancionador, né? Ah, não, isso aqui deve ser o princípio, o parágrafo do 11, né? 8. Não configura improbidade, ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não praticada, pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecendo nas decisões de órgãos de controle dos tributos, tribunais do Poder Judiciário. Isso que não entendi nada, mas tá. Vai para o conteúdo do artigo 12, que é o que se lembra que é o teco das penas. Parágrafo 2 do artigo 12. A multa, ou seja, todos eles recebem multa, se lembra? O enriquecimento ilícito é uma multa proporcional ao quanto enriqueceu, o prejuízo erário é uma multa proporcional ao dano e o contra os princípios é uma multa de até 24 vezes o seu salário mínimo. Daí, chega aqui, parágrafo 2. A multa pode ser aumentada até o dobro. Pode ser o dobro aí, ó, você vai ter que pagar mais do dobro. Quando? Quando aqui? Ah, tem bem específico, está escrito. Se o juiz considerar que o quê? Em virtude da situação econômica do réu, ou seja, quanto dinheiro o cara tem, certo? O valor calculado na forma do inciso 1, 2 e 3 do caput, se lembra que o inciso 1, 2 e 3 do caput, que é o artigo 12, são as penas. São os incisos que estão escritos desses crimes, certo? Do caput neste artigo é ineficaz para reprovação e prevaricação do ato administrativo. Quer dizer, reprovação e prevenção do ato de improbidade administrativa. Eu não sei o que ele quer dizer com reprovação e prevenção. Mas, obviamente, a gente quer punir o cara para que ele nunca faça isso mais, né? Então, o que acontece? Imagina assim, que o cara vai lá e faz uma improbidade administrativa e ele enriquece ilicitamente. Só que ele fez isso e, não, na verdade, ele não enriqueceu muito. O cara já era rico, tipo, a família dele já era rica, ou sei lá. Não consigo pensar em muitas coisas. Só consigo pensar nesse exemplo de a família dele era rica e ele já era ricão. Daí, tipo, se ele já era rico, por que ele fez improbidade administrativa, né? Talvez ele tenha querendo aumentar da riqueza. Você lembra que o improbidade administrativa ele também pode ser da riqueza da outra pessoa, entende? Mas daí ele não queria gastar o próprio dinheiro, então ele roubou o dinheiro da administração. Bom, se o juiz considerar, na virtude da situação econômica do réu, na verdade isso aqui é tudo a interpretação minha. Não sei se ele está falando de virtude de situação econômica, se o cara ficou ricão ou outra coisa, né? Mas eu estou interpretando que é rico. Daí o cara é ricão, e fez o cara pagar mais para ele entender que é punição, né? É a única coisa que eu consigo interpretar desse parágrafo. Para o artigo 13. Após o exercício de agente público, foi condicionado a apresentação de declaração de imposto de renda e para eventos de qualquer natureza.
Antes estava escrito declaração de bens, mas agora está escrito declaração de imposto de renda e provento de qualquer natureza, que tenha sido apresentado à Secretaria Especial de Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivado no serviço de pessoa competente. Artigo 16 agora. Parágrafo 11. A gente já leu, mas vamos ler de novo. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos no via terrestre, imóveis, são imoventes, navios, aeronaves, ações e cotas de sociedades simples, empresárias e pedras e metais preciosos, e apenas na existência desses o bloqueio de contas bancárias na forma de garantir a subsistência do acusado e a manutenção de atividade empresária ao longo do processo. É vedada 13. É vedada a decretação de disponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. 17. A sanção para a aplicação das sanções decretadas esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105 de 16 de março. Lembra que o procedimento é comum. A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo 17 prevenirá a competência do juiz de que todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou mesmo objeto. Não entendi, mas esquece. Pula. 17D, ação de probidade. Esse aqui a gente praticamente leu tudo, mas vamos repetir. Ação de probidade administrativa repressiva de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previsto nesta lei, e não constitui ação civil vedada seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção de patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais, homogêneos. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição de sanções dos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de probidade administrativa da ação civil pública, né, aquela coisa de transformar em civil pública, regulada pela Lei 7347. 17. A decisão de que converter a ação de probidade em ação civil pública caberá agravo de instrumento. De novo, eu não sei o que é agravo de instrumento. De novo, vim com 21. Eu lembro de ver o agravo de instrumento em código processual, né? Daí o cara falou o que isso aqui virou uma ação de ação civil pública, né? Daí você deve ter visto isso aqui no processual civil de... Sabe o que é processual civil? De recurso. Não me lembro disso, de recurso. Tá. Próximo. 21. A aplicação de sanções previstas nessa lei depende do quê? Duas coisas. Depende de efetiva ocorrência de dano patrimonial, salvo quando a pena de ressarcimento de condutas nos artículo 10 desta lei. Se lembra que o artículo 10 é os trecos de lesão ao erário. E também a aplicação das sanções, se lembra? As sanções são 3. Pena de multa, pena de disposição... Não é disposição, é suspensão de bens políticos e pena de contratação, falta de contratação com a administração. Isso aqui é o que mais esquece, né? Daí, a segunda a pena de aplicação de sanção independe de aprovação ou rejeição de contas pelo órgão do controle interno ou pelo Tribunal de Contas. Parágrafo 1. Os atos de órgão do controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido fundamento para a conduta do agente público. Artigo 23. A ação para a aplicação de sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. 4. O prazo de prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se 1. Pelo julgamento da ação de probidade administrativa. 5. Interrompida a prescrição, o prazo começa a correr do dia de interrupção pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. Vê agora mudanças. Antes tinha um ato de administrativo extra chamado 10A, que era contra tributos, certo? Só que agora, pelo que eu me lembro, a gente não leu um treco de tributos aqui? Deixa eu ver. Artigo 10A estava escrito assim. Não, ainda existe o 10A, né? Só que agora mudou o jeito que estava escrito. O 10A estava escrito assim. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro tributário contra os que dispõe o caput. E o parágrafo 1 do artigo 8A da Lei de Complementar 116. Daí, antes era assim. Após 2021, a ato de improbidade que causa prejuízo ao erário ficou assim. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1 do artigo 8A da Lei Complementar 116. Ou seja, aqui ó, sabia, a gente tinha lido isso, não estava errado. O 10A saiu, não tem mais o ato de improbidade administrativa de concessão indevida de benefício financeiro tributário. O que não quer dizer que não existe mais, ele existe, só que agora ele está no inciso da 10, ou seja, não tem mais o artigo 10A, ele é o inciso 12, a gente leu agora há pouco.
fala praticamente a mesma coisa, né? Só que ele tira a parte constitui ato de improbidade administrativa, tá? Agora só está escrito conceder aplicação, manter benefício, tributário. Totalmente, basicamente, completamente a mesma coisa. E finalmente as penalidades. As penalidades. Tem uma penalidade extra que eu não tinha falado, que é a perda de função pública. A verdade é que não há perda de função pública contra os princípios, mas há perda de função pública contra o prejuízo erário e o enriquecimento ilícito. Penalidade: perda de função pública. O enriquecimento ilícito perde. O lesão ao erário perde. E contra os princípios não perde. Suspensão de direitos políticos, até 14 anos por enriquecimento ilícito, até 12 anos para a lesão ao erário e não tem suspensão de direitos políticos contra os princípios. Multa civil. Valor de acréscimo patrimonial no enriquecimento ilícito. A multa é de valor do dano na lesão ao erário e a multa é de até 24 vezes o valor da sua remuneração contra os princípios. E a última penalidade, proibição de contratar ou receber benefícios fiscais. Não era administrativos? Bom, essa proibição no enriquecimento ilícito repete, 14 anos, no lesão erária é 12 anos, repete, e no contra os princípios é 4 anos. Finalmente terminamos o conteúdo de improbidade administrativa. Obrigado. Mas a gente vai ver de novo, né? De novo. Tchau.